Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A gente ouve só um pouco os améns aqui. Tem só o pessoal que está diretamente envolvido para a realização aí do culto online, né? Dessa celebração ao Senhor de forma virtual. Mas tenho certeza que é reconfortante, né? A gente ver os comentários ali, a gente acompanhando nesse tempo. Ver os comentários dos irmãos dizendo estarem com saudades do calor da igreja, desse tempo juntos. São momentos realmente muito difíceis, né? Onde nós, principalmente nós, povo de Deus, somos tão acostumados a nos abraçar, a estarmos juntos uns com os outros, e de repente nós nos vemos diante de uma situação em qual nós temos, pelo bem da vida, para preservar a vida, temos que nos manter afastados, temos que nos manter isolados socialmente, para que isso possa, para que essa disseminação, né, do Covid-19 possa de uma certa forma ser interrompida, ser mitigada, para que logo possamos voltar a nos reunir, logo possamos voltar a estar juntos. Agradecemos a sua presença, meu irmão, minha irmã, que está aí virtualmente conosco, dedicando esse tempo de cultuar ao Senhor, de cultuar ao Pai, junto aqui com a gente, que com muito carinho, né, todos os irmãos e irmãs aqui procuraram organizar esse tempo, esse culto, para que nós pudéssemos hoje, nesse momento, glorificar ao Senhor e aprender um pouco mais e receber também uma palavra de esperança, de encorajamento, nesses dias que têm sido tão difíceis. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. Ela está contida ali a mensagem que a gente quer compartilhar está em 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós leremos a partir da segunda parte do versículo 5 até o versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos do 5 ao 11, sendo que o verso 5 eu vou começar ali na segunda parte, para dar um maior entendimento ao que nós queremos, pela graça de Deus, compartilhar nesta noite. Amém ou misericórdia? Não precisa comentar não. Vamos então ler aqui a palavra do Senhor. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, Sua palavra foi lida. Queremos, Pai, neste momento, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que o Senhor, pela Tua infinita graça, possa alcançar os corações de todos, de todas que neste momento estão a ler, a ouvir esta mensagem. Que pelo mistério do Evangelho, Senhor, possa usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. Que eu seja realmente um instrumento segundo o Teu querer, para que esta palavra seja plenamente, cabalmente cumprida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema desta mensagem é orientações do apóstolo Pedro para a igreja nos dias de Covid-19. Parece ser engraçado, né? O apóstolo Pedro, há mais de 2000 anos,
como que ele poderia trazer uma mensagem para os dias de hoje? Pois é, a impressão é que esta mensagem aqui, que estas orientações do apóstolo Pedro para a igreja, feitas há mais de 2000 anos atrás, parecem que elas se encaixam, parece que elas vêm de encontro com a situação pela qual nós temos passado. Nesses dias de isolamento, em virtude da pandemia mundial aí do Covid-19, nós somos apresentados, meus irmãos, a uma nova dimensão acerca da nossa realidade de vida. O nosso direito de ir e vir, por exemplo, ficou restrito às dimensões das nossas residências. Da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e assim sucessivamente. Essa nova realidade tem sido difícil para muitos, para muitas. Os que pertencem ao chamado grupo de risco, por exemplo, a possibilidade de sair do isolamento torna-se ainda mais restrita. Para aqueles que precisam trabalhar, seja pela natureza da sua profissão, principalmente os profissionais da saúde, os profissionais que trabalham em restaurantes, em mercados, por exemplo, ou até mesmo pela necessidade do sustento, às vezes essa situação torna-se ainda mais difícil para tais pessoas. Nós somos levados a novas formas de comportamento. Os abraços terapêuticos, que o pastor Valdir sempre nos tem comentado aqui nos últimos cultos, faziam tão bem, agora são virtuais. Essa semana o pastor Valdir colocou no grupo de WhatsApp lá, olha, receba um abraço virtual, E como tem feito diferença, porque na maioria das vezes tem que ser dessa maneira. Os encontros, os cultos públicos, enfim, tudo pela internet. Lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, dentre outras práticas, nunca se fizeram tão necessárias e presentes no nosso dia a dia. E talvez, meus irmãos, minhas irmãs, essa nova realidade tenha trazido apreensão, medo, ansiedade para todos nós. Uma atmosfera de incertezas, de isolamento, de restrições no direito de ir e vir, do medo do contágio, dos parentes ou amigos que estão no grupo de risco ou até mesmo trabalhando, realmente tempos muito difíceis. Por isso a gente quer compartilhar essa mensagem que o apóstolo Pedro trouxe para a igreja há mais de 2000 anos, mas que faz muito sentido nos dias de hoje. A gente conhece a história de Pedro. Ele pisou na bola ao negar Jesus por 3 vezes, às vésperas da sua morte, mas foi restaurado pelo próprio Cristo ressurreto e foi um dos principais líderes da igreja primitiva. E no contexto aqui dessa mensagem, a igreja também, que se encontrava aqui, nessa igreja primitiva, não gozava dos mesmos privilégios de se reunirem de forma pública, pois tinham restrições também no direito de ir e vir. Viviam num contexto de perseguição, primeiramente pelos judeus e depois por Roma. Por isso nós queremos compartilhar um pouco desses ensinamentos de Pedro para a igreja naquela época, para que nós como igreja que passa por essa situação de isolamento nos dias de hoje, com essas restrições com relação ao nosso direito de ir e vir, com restrições com relação a várias situações, com várias formas de novas formas de comportamento, nós possamos prosseguir no caminho de obediência e devoção ao Senhor Jesus. A partir do verso 5, aqui em sua segunda parte, até o versículo 10, Pedro traz importantes orientações para a igreja primitiva, que vivia num contexto de restrições, e que no contexto de nossos dias possuem grande relevância e importância para todos nós. São 6 orientações. Então nós vamos à primeira delas, que está no verso 5 em sua segunda parte. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui, pastor Hernandes Dias Lopes chama esta humildade, do verso 5, de humildade horizontal. A humildade uns para com os outros, a vida de humildade em favor daquele que está ao meu lado, horizontalmente. Pedro que já enumera neste verso os destinatários de tais instruções. Sejam todos, todas, humildes. E, juntamente com este verso, ele enumera
ele relaciona um importante provérbio do rei Salomão. Se você quiser anotar, Provérbios 3:34, tem essa mesma inscrição: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui na versão original da Bíblia, nós encontramos a expressão revestir-vos de humildade. Nos revestir de humildade. Tal expressão, em seu sentido original, nos revela duas importantes implicações acerca da humildade, como fala o pastor Hernandes, a humildade horizontal, a humildade para com as demais pessoas. A primeira implicação faz alusão a um pedaço de lenço, ou um avental, que os escravos utilizavam sobre as suas roupas para serem diferenciados das pessoas livres. Existia isso, irmãos, olha só. Já a segunda implicação está associada a uma outra classe de roupas, como vestir um estilo de estola, uma estola longa e flutuante, que era sinal de honra e preeminência. Esse significado traz esse revestir-vos da humildade no original, traz essas duas implicações. Outrora ela diferenciava os escravos, outrora significava honra e proeminência. Essas duas metáforas, meus irmãos e minhas irmãs, compõem uma grande verdade no reino de Deus: a humilhação e a exaltação de Deus. Temos várias passagens a respeito disso. Lucas 18:14, Mateus 23:12. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Temos o exemplo do próprio Cristo, quando esse texto também faz alusão, quando Cristo ele resolve colocar o avental da humildade, colocar a toalha sobre os seus ombros e servir os seus discípulos, lavando os seus pés. Também o hino cristocêntrico de Filipenses capítulo 2, porque Jesus se humilhou de tal maneira que foi um servo obediente até a morte. A sua obediência foi uma obediência também relacionada ao serviço, de se humilhar. Porém Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse. Nos céus, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lógico que nós, como igreja, não buscamos a nossa exaltação pessoal, mas na humilhação, na nossa humilhação, o reino de Deus é exaltado, é honrado através das atitudes de serviço, de humildade em favor do próximo. Nós glorificamos a Deus e honramos a Jesus quando temos a oportunidade de servirmos uns aos outros. Então a primeira orientação tem relação para olharmos para aqueles que podem estar em dificuldades ainda maiores que as nossas. E nós, eu e você, sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoá-los, para abençoá-las. Essa é a primeira orientação de Pedro. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para aquele que está adiante de você. Às vezes os problemas que ele está passando podem ser maiores. E seja você um instrumento nas mãos do Senhor, para se humilhar em favor dessa pessoa. Agora nós vamos para a segunda orientação, contida no verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido. Aqui também o pastor Hernandes diz, agora a humildade vertical. É simples, né? Mas é ele que achei muito interessante. A humildade vertical. É humilharmos agora na perspectiva de nos colocarmos em submissão diante do Senhor. E aqui essa expressão, no verso 6, debaixo da poderosa mão de Deus, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, em termos alusivos à libertação do povo de Israel do Egito, lá em Êxodo, capítulo 13, em Deuteronômio, os capítulos 3, no capítulo 9, é colocada essa mesma expressão,
poderosa mão de Deus. Um autor muito conhecido, chamado Barclay, ele diz assim: a poderosa mão de Deus está no destino de seu povo, se eles, humilde e fielmente, aceitam a sua condução. O seguidor de Cristo nunca rejeita as experiências de sua vida e nunca se rebela contra elas, porque sabe que a poderosa mão de Deus está no leme de sua vida e Deus lhe tem um destino reservado. Humilhar-se perante a poderosa mão de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não é se rebelar contra Deus pelos acontecimentos ora presentes, como a nossa vida agora de isolamento, as más notícias, o coronavírus, a dengue, que também está muito presente em nossas vidas, o medo perante o futuro financeiro, dentre outros males. Mas reconhecer e se submeter que por detrás de cada um desses eventos está a mão poderosa do Senhor. Quem se humilha perante a mão poderosa do Senhor terá muito mais facilidade em lidar com tais circunstâncias. Aqui Pedro também nos orienta a nos sujeitarmos à vontade do Senhor, entendendo que a sua poderosa mão continua a agir de forma soberana sobre todos os acontecimentos deste mundo. Visto isso, vamos agora para a terceira orientação de Pedro, que está no verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui é a serenidade diante da ansiedade. Aqui, meus irmãos, existe a orientação de Pedro para lançarmos as nossas ansiedades diante de Deus, mediante a certeza de que este mesmo Deus cuida e se importa comigo e com você. Neste verso, Pedro se une ao salmista, se une a Paulo e ao próprio Jesus no trato para com a ansiedade. Lá em Salmo 55, 22, diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Paulo, em Romanos 8, capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que deu seu Filho unigênito, também dará com Ele todas as coisas. O próprio Jesus, em Mateus 6, verso 25, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Tivemos a oportunidade, semanas atrás, de compartilhar uma mensagem só tratando da ansiedade, e como nós cristãos podemos lidar com a ansiedade nesses dias. Lembre-se, você que teve a oportunidade de ver essa mensagem, se você não a viu, ela está em 2 partes aí na página da igreja, na internet, no Facebook. Você pode fazer uso dela novamente. Lembre-se do santo remédio contra a ansiedade, pautados na vida de oração, de ocupar os nossos pensamentos sobre o filtro da palavra de Deus e fazendo o bem. Todos esses princípios relacionados ao texto de Filipenses capítulo 4, dos versos 6 ao 9. Sabe as recomendações com relação à ansiedade. Vamos fazer, irmãos e irmãs, muito uso delas nesses dias, em nome de Jesus, para que a ansiedade não domine as nossas atitudes, que sejamos dominados pela perspectiva da presença do Senhor em nossa vida. Falaremos agora da quarta orientação de Pedro. São 6, estamos chegando lá. A quarta orientação está no verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O fato de lançarmos aqui a nossa ansiedade diante de Deus não nos autoriza a ficarmos sem fazer nada. Esperar em Deus não significa literalmente pegarmos um banquinho ou uma cadeira e dali esperarmos uma resposta. Então a quarta orientação aqui é sobriedade e vigilância. Oliver Cromwell, um puritano inglês, ele possui uma conhecida afirmação: confie em Deus, mas mantenham a pólvora seca. Confiem no Senhor, mas estejam prontos para a batalha, se necessário for. Pedro também sabia dessa importância de se manter vigilante, pois instantes antes de Jesus ser preso, Pedro, juntamente com os seus amigos, discípulos de Jesus,
dormiam enquanto Jesus orava a Deus, transpirando sangue, como a gente pode ver no relato de Mateus 26, desculpe. Pedro sabia muito bem a importância de se manter vigilante. Quarentena, isolamento, meu irmão, minha irmã, não é férias. Trata-se de uma ação a favor de se evitar o contágio e assim preservar a vida. Esse tempo de isolamento pode ser a oportunidade para muitos, para muitas, começarem ou voltarem a exercitar uma vida de espiritualidade e devoção ao nosso Deus. A igreja primitiva, mesmo com sérias restrições por causa da perseguição, ela permaneceu, ela prosseguiu, ela cresceu em sua relevância, mesmo num ambiente de sérias restrições por causa da perseguição. Ela se manteve firme, ela se manteve perseverante, e ela continuou crescendo para a honra e glória do nosso Deus, porque elas entendiam a questão da sobriedade, da vigilância. Visto isso, vamos para a quinta orientação, que está no verso 9. Resistam o inimigo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui é a resistência frente ao inimigo. Não quero aqui falar sobre esta ou aquela ideologia, mas ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, é ser resistência. E é essa orientação que Pedro nos traz no verso 9. Por mais astuto que o ataque do inimigo possa parecer, nós não temos motivo para ficarmos apavorados, conformados ou pensarmos em desistir de lutar, mas de resistir, pois nós estamos do lado do Senhor, que venceu o adversário de forma definitiva na cruz. Quando eu era criança, a gente brincava muito de futebol na rua. Fazia aqueles joguinhos, colocava lá geralmente os chinelinhos, ou os tijolos, tinha algum vizinho construindo, coitado, né? A gente pegava lá os tijolinhos, fazia os golzinhos, brincávamos de futebol na rua de casa. E geralmente, para que a gente pudesse garantir a nossa vitória, a gente colocava um cara maior, né? Que sabia jogar muito bem, entendeu? A gente era tudo criança, vinha aquele mais adulto, né, para jogar com a gente poder ganhar, para a gente poder... A vitória era garantida, né? E o outro time geralmente olhava e falava, não, isso aí não pode, isso aí é uma apelação, né? Isso não dá, né? Um outro fato que eu também trago à memória, agora recente, que apesar de sair um pouco da mídia, né, mas foi falado bastante, é sobre a prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Né? Ele integrou um time lá de presidiários, né, e ganharam tudo que tinha pela frente lá na prisão. Ganharam, parece que um leitão assado, era um prêmio lá, né? Ganharam tudo, porque, cara, apelação, né? Se colocar o Ronaldinho Gaúcho no teu time, ele tá mais velhão, tudo, mas imagina, né? Covardia. Pro time adversário é covardia, não tem como resistir, né? Semelhante modo, meus irmãos, resistir à luz desse texto é apelar para Jesus. É apelar para Jesus e recorrer à vitória dele em nosso favor, sempre que nós formos atacados. Diante de nossos adversários, lembre-se sempre disso, meu irmão, diante de todos os nossos adversários, o grande vencedor jogará sempre no nosso time. Amém. Toma posse disso. O outro papel importante para a nossa resistência é que nós não estamos sozinhos em nossos sofrimentos. Como Pedro disse aqui no texto, muitos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Parece que é para hoje isso, né? Impressionante. Muitos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Hoje, antes de vir para a igreja, a gente dá uma passada nas redes sociais, várias igrejas fazendo culto, fazendo movimentos. O que outrora era reservado, até o pastor Valdir colocou esses dias no grupo de WhatsApp, era reservado para, né, grandes líderes, grandes coaches, etc.
Hoje os pastores estão se posicionando para alimentar o seu rebanho, para ministrar a palavra de Deus, para compartilhar aquilo que o Senhor tem para com a sua igreja, para consolar, para fortalecer. Então você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nesse momento, você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos isolados, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhas. De repente você acha que o seu sofrimento é muito grande. Saiba que tem várias pessoas ao redor do mundo que estão nessa mesma situação, ou até em situação pior. Sabermos disso, de uma certa forma, é reconfortante. Sabermos que nós não estamos sozinhos é reconfortante. Por mais que nós saibamos que a presença do Senhor, ela faz toda a diferença em nossa vida, em nosso dia a dia. Mas é muito bom quando um irmão, quando uma irmã está com a gente, se mostra de uma certa forma, ainda que virtualmente, se mostra presente. É reconfortante. Vamos agora à última orientação de Pedro, que está no verso 10. São os propósitos de Deus no sofrimento. Verso 10 diz que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Nesse verso, meus irmãos, Pedro entra mais a fundo na questão do sofrimento. Pode ser que a gente agora entre mais fundo no que porventura nós possamos estar passando aqui. Mas Pedro nos ensina, como igreja do Senhor, a olhar para o sofrimento com uma ótica diferente. Pedro já estabelece neste verso que o sofrimento não durará para sempre. A partir disso, nós somos levados a observar os nossos sofrimentos uma perspectiva diferente. Eu convido você a olhar essa perspectiva, que é a perspectiva da eternidade da nossa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para que nós estamos passando, não pelo que nós vemos no cenário, não que a gente vê nas notícias, não pelo que a gente vê nos meios de comunicação, mas pela perspectiva das promessas do Senhor em Cristo Jesus para nós. Por isso, a questão aqui do pouco de tempo que o apóstolo Pedro coloca nesse verso 10. Para ilustrar isso, nós trazemos aqui o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, neste momento. Ouça. Se você quiser, feche os seus olhos. Aumenta a atenção agora auditiva. E escute estes versículos. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. A partir dessa experiência que vivemos durante o sofrimento, Pedro revela, neste versículo 10, 4 propósitos pelos quais Deus propõe em sua igreja durante os momentos de luta. Eu quero chamar a sua atenção para estes propósitos. Acredito hoje, muito mais do que meses atrás, todos podemos contemplar um tempo maior de sofrimento. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas que esses propósitos possam, de uma certa forma, acalentar o nosso coração nesta noite. Vamos a eles. Aperfeiçoar, restaurar, confirmar, ou a palavra firmar, fortalecer e estabelecer sobre firmes alicerces. Está aí no verso 10. O primeiro deles é o restaurar.
Essa mesma palavra é utilizada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 21, na expressão consertar as redes. Quem é pescador sabe muito bem. Usa a rede para pescar. Se a rede ela está com vários buracos, os peixes passam. É preciso fechar a rede. É preciso fechar as brechas. É preciso reparar as brechas. Por isso o sofrimento, quando aceito com humildade, irá reparar aquilo que está faltando em nosso caráter. A segunda aqui expressão é confirmar, ou a palavra firmar. Essa expressão tem relação com o significado de tornar-se tão firme como uma pedra de granito. As lutas e dificuldades em nossas vidas nos moldam para nos tornarmos tão firmes como esta pedra. Até mesmo o nome Pedro tem relação com pedra, uma rocha, que foi moldada pelos sofrimentos e erros da vida, e agora aqui ministra para a igreja com autoridade. O terceiro desses propósitos é fortalecer. O termo em questão aqui se refere a encher-se de força. Isso implica que a força, ela não vem de nós, é uma força que vem daquele que nos enche dela, do Senhor. Quantas vezes nós achamos que não iríamos aguentar determinadas situações em nossas vidas, e passado um certo tempo permanecemos firmes e prosseguimos a nossa caminhada? Isso é a força que vem de Deus. Somos fortalecidos por Deus. E o quarto é alicerçar. Esse trecho tem relação com colocar os fundamentos. Somos alicerçados pela fé quando lidamos com nossos sofrimentos. Para reforçar essa importância desse propósito, a gente lembra da parábola de Jesus sobre o homem prudente e o homem insensato, em Mateus capítulo 7. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e a casa permaneceu. O homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e grande foi a sua queda. Quando ouvimos e praticamos as palavras do Senhor, nós não temos como evitar as tempestades, mas nós passaremos por ela, inabaláveis e alicerçados na fé. Pedro então nos orienta a termos esperança de que o sofrimento não durará para sempre, de que somos restaurados, firmados, fortalecidos e alicerçados no Senhor durante o sofrimento. Visto esta importante orientação, vamos agora para a conclusão dessa reflexão. A partir das orientações de Pedro para a sua igreja, que nesses dias de isolamento sejamos conduzidos às seguintes aplicações, meus irmãos. A primeira dessas aplicações é, nesses dias, vamos observar as oportunidades para servirmos as pessoas com humildade. Minha mãe, ela possui um grupo de artesanato que se reunia semanalmente. Com a realidade do isolamento, por ser um grupo de risco, elas não estão mais conseguindo se reunir, né? Difícil, não tem como mais. Mas isso não a impediu de agir. Minha mãe, ela tem preparado o que ela chama de sacolinha do bem, como ela mesma disse, para distribuir para as colegas do grupo, que não podem, né? Não têm condições de fazer os seus trabalhos artesanais. Então ela fala com as amigas, ó, está aqui disponível. Aí a amiga pede para que alguém vá, busque, minha mãe deixa lá no portão da casa dela, pega a sacolinha e leva embora. Algo simples, né? Mas tem feito diferença. Um amigo meu, nessa última semana, pediu um lanche por aplicativo. E quando o entregador foi lá buscar o lanche, ele entrou em contato com o entregador e falou assim, cara, esse lanche é para você. Não é para mim. Eu estou aqui em casa. Eu tenho como comer. Você, de repente, não tem como. Eu queria, de uma certa forma, abençoar a sua vida. Eu queria, de uma certa forma, agradecer pelo trabalho que você está fazendo de sair da sua casa. O outro exemplo, o próprio Alan, recentemente, no grupo de WhatsApp, se colocou à disposição. Pessoal, quem tiver com necessidade aqui de comida, quem estiver passando por alguma dificuldade, a gente está aqui como igreja à disposição para ajudar. Poderíamos elencar vários outros exemplos aqui.
que sejamos também um desses exemplos. A partir de hoje, a partir dessa próxima semana. O comércio continua fechado por mais essa semana em Londrina. Acredito que em várias cidades aí no redor do Brasil. Já pensou se todos nós, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, se propusesse a fazer pelo menos uma ação em favor de alguém esta semana, como que seria o resultado disso? A segunda dessas aplicações é sobre a questão desse sofrimento. Diante da mensagem e dos sofrimentos nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos duas escolhas. Ou nós somos conduzidos a uma vida de amargura, ressentimento, de desespero, de desistir da pouca fé que temos, ou nós somos preparados para uma fé madura, profunda, que confia no Senhor acima de todas as coisas, que resiste às artimanhas do inimigo e que cresce nos momentos de sofrimento. Qual dessas duas escolhas nós poderemos fazer a partir de hoje? Me conformar, me resignar, aceitar e viver debaixo de uma tristeza, debaixo de um desespero, de um medo, sem controle? Ou entender que o grande vencedor está no meu time e com certeza a vitória é sempre. Terminamos aqui parafraseando o versículo 11, que é uma expressão de adoração, como falam os teólogos, uma doxologia, uma expressão de adoração de Pedro ao Senhor. Pedro termina as orientações aqui para a igreja adorando a Deus. A igreja que sofre, a igreja que passa por dificuldades, tanto naquela época até os dias de hoje. Gostaria de pedir para que você colocasse a mão no seu coração neste momento, você que está aí nos escutando. Feche os seus olhos e ouça com atenção essa mensagem. Ela é uma paráfrase, a gente adaptou pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, o versículo 11, mas que ela seja uma verdade em nossas vidas de hoje em diante, mesmo nos dias de Covid-19 e depois dos dias de Covid-19. Preste bem atenção ao que ela diz. Ao Deus que cuida de mim, que me conduz com sua poderosa mão, que me faz olhar com amor e serviço ao próximo, que dirige os rumos desse mundo desde a sua criação de forma soberana e que se revela para aqueles que estão em sofrimento com o Senhor que restaura, que forma, que fortalece, que estabelece firmes alicerces. A Ele o domínio, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. A todos nós, pela graça do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.